O Bahia só precisava do empate, mas não tomou conhecimento do Motoclube e venceu por 4-0 fora de casa. Nem mesmo o campo castigado pelas fortes chuvas em São Luís conseguiu frear o tricolor, que ainda faturou R$1.700.000 com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Eu acho que a gente jogou bem, pressionou todo o tempo, eles não tiveram praticamente oportunidade de gol, né? Demoramos um pouquinho para abrir o placar, mas sempre tentando fazer o gol e conseguimos passar, conseguimos seguir adiante e passar de fase na Copa do Brasil. A partida também marcou a estreia do atacante Oscar Estupinhan. O colombiano foi titular e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Bahia em cobrança de pênalti. Ainda precisa treinar um pouquinho mais, mas nós queríamos experimentar, principalmente também devido às condições do campo, né? É um jogador de mais força, de mais presença de área, é mais um jogador de área, né? Mais um jogador de finalização, de estar perto do gol e que precisa também, logicamente, ser com um time que é completamente natural, já que ele é o último que chegou. Agora o tricolor volta ao foco para o Baianão. Em terceiro lugar, o esquadrão visita a líder juazeirense neste domingo, no Adalto Moraes. Se perder, o Bahia pode ir para a última rodada empatado em pontos com o primeiro time fora do G4. Apesar da importância da partida, Ceni não garante força máxima em Juazeiro, pensando na condição física dos atletas. Eu pretendo fazer o melhor time que eu possa dentro de condições físicas e ter jogadores descansados. Eu vou fazer o que é melhor pro Bahia pro ano inteiro. E o que eu quero é ser campeão baiano, eu quero ganhar, chegar na final da Copa do Nordeste, mas eu quero ter um time inteiro com condições boas para o resto do ano. Esse é meu intuito quando eu faço as escolhas para cada jogo. Vamos nessa que ainda está rendendo esse assunto aqui, deles, mas quero falar do jogo contra a Juazeirense. Dá para você ficar no meio ali? Vai pra cá. Não, deixa aqui, eu empurro ele. Sai daí, vai pra cá. Pronto, resolvemos o problema, os coleguinhas estão separados. Eu não como reggae. Eu como reggae, você já me viu comer reggae? Eu como samba, rapaz. Você come Inclusive a remandiola vai estar onde? Esse final de semana tá frio, descansando. Só no outro sábado, lá no Mameluco. Ó, o samba de aula. Claro. Fez um carnaval bacana. Então Seguinte, a Juazeirense está fazendo um excelente campeonato baiano, né? No ano passado decepcionou um pouquinho, mas esse ano está jogando duro aí, é um dos candidatos a passarem para a próxima fase. Jogar lá no Adalto não é fácil. Eu acho que o Rogério Ceni vai dar uma segurada em relação a algumas peças, né? Por conta do revezamento que ele já vinha fazendo e também, sendo bem sinceros, ele sabe o que o time vai encontrar lá em relação a gramado e não é sadio você colocar qualquer jogador que tem risco gravíssimo de lesionar ali, né? Eu acho que ele já experimentou, Ju, nessa partida contra o Motoclube, um gramado também muito ruim, que foi jogar lá no Maranhão. Ele já experimentou a forma como ele deve atuar contra esse tipo de complicação. Né? Óbvio, como eu já falei aqui, que a Juazeirense, para mim, tem uma equipe mais qualificada do que o Motoclube. Tá? Eu assisti o jogo do Motoclube, os gols do Bahia foram de uma certa facilidade criada pelo Bahia, obviamente, mas também pela ingenuidade até do adversário. O adversário muito fraco. Então, contra a Juazeirense, não. O Juazeirense já tem um time mais qualificado. Então, Rogério tem que ver, parece que ele elogiou muito a atuação do Oscar, né? O Estupinhan, fez um gol de pênalti e incomodou bastante a zaga adversária lá do time do Maranhão. E assim, quando o artilheiro, o cara que é centroavante, quando ele estreia fazendo gol, a torcida já olha com bons olhos, né? Porque vê que o cara tá querendo. Então é isso aí. Então o Bahia tem que chegar lá em Juazeirense e se impor como se impôs diante do Motoclube. Nessa questão que você coloca aí, né, com relação à preocupação do gramado, ele até falou um pouco sobre a escolha do Oscar Estupinhan no jogo de quarta-feira, justamente por sentir que é um atleta que tem mais essa força física, né, de força física de chegar. Não quero dizer com isso que ele vai optar por ele. De repente pode ser por Everaldo que ele venha trabalhar nesse jogo de agora, porque ele já deu esse descanso ao Everaldo, como ele tem trabalhado. Que isso é uma metodologia, meu nobre amigo Ed, pra gente não voltar a brigar, que o Rogério Ceni está fazendo muito bem. Porque o Rogério, ainda bem que você está aí, porque o Rogério, ele está colocando em todas
as coletivas, ele deixa bem claro que o projeto dele é fortificar o elenco e o Bahia para o Campeonato Brasileiro, sem dispensar a importância de um Campeonato Baiano, sem dispensar o Campeonato do Nordeste. Para esse jogo contra a equipe do Juazeiro, ele não vai poder contar com um jogador que é importantíssimo, né, que ele tem atuado muito, que é um dos que tem mais minutagem no Bahia, que é o Jean Lucas. O Rezende também, que é outro jogador que ele poderia, com certeza, estar atuando ali no primeiro volante ali. Não vai poder ter esse jogador. Então, esses dois desfalques aí já vai fazer assim, uma diferença muito importante no Bahia, né? Já bota outras peças para rodar, já coloca outras opções, dá minutagem a outros jogadores que não têm sido tão utilizados. É importante para o Rogério rodar um elenco, porque é um elenco grande, né, um investimento alto para a temporada de 2024. E sim, vai chegar uma hora na temporada onde vai ter equipe 1 definida e equipe 2 mesmo para fazer justamente essa rodagem de jogadores. Está sendo muito implantado isso no Campeonato Baiano. Ele já definiu que é o Adriel até as finais do Campeonato Baiano. Isso se ele conseguir aí a classificação para semi, para final também. Que é um erro. Você acha que é um erro? Eu acho que é um erro. Deveria deixar o Marcos Felipe sempre no caso. Não é assim. Ele, tudo bem, o Adriel teve aquelas falhas que a gente já tem comentado por aqui. Poderia acontecer até com outro atleta também poderia estar falhando. Não tanto. Mas eu acho que o Adriel dá pro gasto. Nessa rodagem, o Adriel dá pro gasto. Não é tão ruim assim. Agora eu quero ver chegar numa final, ele dizer que vai entrar com o Adriel. Aí fica difícil. Gente, a questão é que no futebol isso não cabe, né? A gente entende, ele quer dar oportunidades no Campeonato Baiano, é o melhor momento, de fato, ele está certo em relação a esse raciocínio. E eu acho até injusto colocar o Adriel como um péssimo jogador. Não é, o Adriel é jovem, ainda vai rodar muito, mas a questão é a dificuldade do adversário, o jogo que você vai enfrentar, o momento. Num clássico, por exemplo, eu acho que o treinador tem que colocar em campo o seu time principal, que ele tem de melhor, independentemente, né, do que ele tem de planejamento, de revezamento. Numa final de Campeonato Baiano, por exemplo, ele tem que colocar o que ele tem de melhor. Então, essa questão de vai ser esse ou aquele até o final muito relativo, né? Muito relativo. Mas ele, como você bem lembrou, ele tem falado isso. Ele tem falado isso, tem sustentado isso. Eu quero ver na hora, né? Que a Zorra Penaça vai se manter. Porque aí vão classificar ele de teimoso, vão pedir a cabeça dele, vão fazer aquela pressão toda, e o Sítio não vai demitir, e o torcedor, a gente vai rever um filme com um personagem diferente. Ele falou também, né? E prejudica o próprio jogador, inclusive, né? Porque no Clássico Bavi, eu acho que ele não teve nenhum erro absurdo, mas ele passou uma certa insegurança, né? Aquela coisa de não estar ali bem postado em determinados momentos, que o Marcos Felipe, a gente sabe que tem hoje, né, um momento melhor e está mais confiante. Só falou muito mais do primeiro e do terceiro gol. Sim. Agora também teve uma defesa dele que foi importantíssima, que foi no chute de Oswaldo. Exatamente.